O Vasco entrou em campo hoje, se não me falha a memória, vocês podem até me ajudar, com o Léo Jardim, Pumita, Cuesta, Hugo Moura, na zaga, novamente, Lucas Piton, Barros, Tietê, mais à frente, Rojas, Andrés Gomes, Brenner e Nuno Moreira. Time que no papel não deveria ter dificuldades para vencer o Madureira. Muito pelo contrário. Principalmente se mesmo com a equipe mesclada, mais titular até do que de fato reserva, mesmo com uma equipe mesclada majoritariamente titular, mas com alguns jogadores entrosados, essa equipe não tivesse o mesmo entrosamento do que se esperava de um time titular, é muito pouco repertório, é muito pouco futebol, é muito pouca associação, é muito pouco gatilho de pressão, é muito pouco taticamente de um time que tem bons jogadores, mas não consegue desempenhar. Em alguns momentos, eu sempre falo isso, o grande treinador ele é enxergado quando ele consegue não só passar a ideia para os seus 11 titulares, mas também manter o padrão de jogo em relação ao que os seus reservas desempenham em campo. E a grande verdade é que ele até manteve a regularidade do que estava acontecendo. A regularidade é que o Vasco joga mal. É que o Vasco joga mal em 2026 e de uma forma que o torcedor olha e talvez não veja perspectiva no que vai acontecer daqui para frente. Quando ele entra com o Tietê como segundo volante e ele também coloca o Rojas ao lado do Andrés Gomes e o Brenner e obviamente também o Nuno Moreira, ele faz algumas inversões no primeiro tempo para poder chacoalhar um pouco do time que estava errando muito tecnicamente. A partida do Nuno hoje ela é muito ruim. O Robert Renan, pelo visto, estava passando mal e até por isso que ele saiu também no segundo tempo. O primeiro tempo do Lucas Piton é mais uma vez um primeiro tempo sonolento. O Barros era o único do meio campo que de fato você olhava e falava, cara, ele tá querendo jogar, ele tá com vontade, ele tá animado e consciente do jogo, apesar de ter errado um passe, fez um jogo bom, o Barros, na minha opinião. E lá na frente, a gente viu um Rojas muito mais lúcido do que todos os outros jogadores de frente do Vasco da Gama. O Brenner é completamente compreensível para o que a gente espera, porque é um jogador que não atua desde o ano passado. Então a gente está falando já em fevereiro, se eu não me engano, a última partida dele foi em dezembro, de novembro para dezembro, assim como o Marino Rinestrosa também. Então, eu não posso nem culpar muito o Brenner, que inclusive, posso até estar sendo chato aqui nesse momento, mas cara, o clube faz um esforço milionário para trazer o jogador, se compromete a pagar cerca de 5, 6 milhões de euros pelo jogador, tira esse atleta do futebol europeu, chega com a confiança do treinador, há um pênalti, que foi até bem mandrakezinho, mas se tratando de campeonato carioca nada me surpreende, há um pênalti ali no Nuno Moreira, o camisa 9 do time pega na bola e retiram ele da bola. Assim, gente, é o típico gol pra você dar pro atacante ganhar confiança. Porra, o cara chegou, reforço. Deixa o cara bater, entendeu? Deixa o cara ganhar a confiança dele no jogo contra o Madureira. É exatamente pra isso que você tá jogando o Campeonato Carioca. Esse campeonato triste e falido que é o Campeonato Carioca. Deixa o cara bater, entendeu? Aí vai o Puma, beleza. Tinha um aproveitamento ótimo, é um bom batedor e tudo mais. Bate e perde. E não só bate e perde, como também impede o Brenner de pegar o rebote direito. Até no rebote o Puma atrapalhou o Brenner. Sim, já começa errado, já começa estressando o torcedor. Passa o pênalti que o Vasco perdeu, e aí você tem ali 10, 15 minutos, de verdade, gente, de um negócio triste de se assistir. Assim, é cansativo ver o Vasco girando bola e cruzando. E chegando para cruzar. A melhor oportunidade que o Vasco teve no primeiro tempo, tirando o pênalti perdido, foi num chute que o Rojas, que inclusive tentou muito e foi muito participativo dentro da partida, conseguiu acertar na trave. E depois o próprio Rojas colocou uma bola na cabeça do Pumita. E o Neguete, o goleiro, estava realmente numa noite muito boa. Agora, você encarar o primeiro tempo do Vasco, que sim, teve chances claras, mas muito por também você ter uma dificuldade do adversário, como se fosse jogar bem, é um equívoco. Aqui, Diniz, boa noite. Vamos para a coletiva. Jonathan. Bem, tá aí. Vamos por parte, para depois eu voltar para análise cronológica aqui da partida. Deixa eu tirar aqui o fone. Cara, primeiramente, falei que ele ia se escorar na muleta de criamos oportunidades e não conseguimos fazer. Isso não necessariamente quer dizer que o time tenha jogado bem. Eu até acho que o Vasco hoje poderia ter feito um gol. Só que isso não me anima em nada. Isso não me anima em absolutamente nada. Porque o Vasco teve dificuldade de vencer o Madureira dentro de casa. O Vasco só criou tantas oportunidades, como foram citadas, porque o Madureira é muito fraco.
Porque o Madureira faz uma pressão praticamente zero. O Madureira é uma equipe que em quase que os 90 minutos jogou no bloco médio. No bloco médio para bloco baixo. Esse não é o maior problema para o Vasco. Porque aí quando o Vasco domina o jogo e gira para cá, gira para lá, gira para cá, gira para lá, faz o balanço, a paciência que é necessária, o Madureira tá todo com a sua bunda lá atrás. Então, obviamente, você vai ter cruzamentos na área, você vai ter uma tentativa de chute de fora da área, você vai ter algumas oportunidades ali criadas naturalmente, porque o Vasco é uma equipe mais qualificada. Isso não quer dizer que o Vasco jogou bem. Quando o Vasco perdia a bola, a pressão pós-perda do Vasco era fraca, era mal feita. Quando o Vasco perdia a bola, se o Madureira tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria tido o veneno necessário, como por exemplo outras equipes tiveram com o Vasco na temporada passada, para poder ferir o Vasco nesse contra-ataque. O Boa Vista, o jogo que o Vasco vence o Boa Vista, lá em Bacaxá, o Boa Vista saiu de cara pro gol do Vasco diversas vezes. O Flamengo, toda vez que recuperava, o Vasco estava bagunçado, sabe? O Vasco teve 2 jogos em São Januário, 180 minutos ou quase 200 se a gente for colocar os acréscimos, contra Nova Iguaçu e Madureira. O Vasco não fez gol. Então não tem como usar o discurso de que teve grandes oportunidades para falar que o Vasco jogou bem. O Vasco não jogou bem. 2026 do Vasco é uma tragédia dentro de campo. Tecnicamente falando, fisicamente falando, taticamente falando, nas escolhas, não tá priorizando o Campeonato Brasileiro. Diniz, então abre o olho, cara. Acorda pra vida. Não tá priorizando o Campeonato Brasileiro, tá vivendo fora da realidade. E a realidade é que o Vasco no Brasileiro tem que lutar. Tem que lutar pra fazer seus 45 pontos. Depois que fizer os 45 pontos, aí pense em outra coisa. O Campeonato Carioca não é absolutamente nada perto do que é o risco de começar mal, entrar em crise cada vez mais e iniciar o Campeonato Brasileiro de forma terrível, porque é um caminho sem volta. E daqui a pouco vai entrar Copa do Brasil, daqui a pouco vai entrar Copa Sul-Americana. Aí sim, quando o Vasco tiver as competições que são necessárias, fazer uma divisão de prioridade, uma divisão de atenção e ter jogadores à disposição, os caras vão estar com 30, 40, 50 jogos nas costas porque eles estão se desgastando no Campeonato Carioca, que não vale nada. Que não vale nada. E que a chance do Vasco ganhar é praticamente zero. Doa quem doer. Pode ganhar? Pode ganhar. Tanta coisa acontece no futebol. Agora, essa é a prioridade do Vasco? Não é, porra. Não é. O Vasco tá chegando na última rodada do Campeonato Carioca e vai se classificar de uma forma culposa. Porque o Flamengo vai pegar o Sampaio Corrêa. E o Sampaio Corrêa, logicamente, não deve tirar ponto do Flamengo. Então, assim, porra, será que não... Lá, dentro da cabeça da comissão, não tem um senso de urgência ligado? Na cabeça dos jogadores também. Será que não tem um senso de urgência ligado? De que a temporada começou? Não é possível. E digo isso desse elenco também. Vale lembrar, é praticamente o mesmo elenco que largou o Campeonato Brasileiro, cagou pro Campeonato Brasileiro e foi jogar e se dedicar dentro da Copa do Brasil. Que meteu 7 derrotas aí seguidas dentro do Campeonato Brasileiro. É o mesmo elenco. A gente não pode esquecer disso, porra. Agora parece que o perfil tá começando a mudar. Mas ainda tem muita gente pra enxugar ali. O Vasco entrou em 2026, estamos em fevereiro. E o Hugo Moura foi o zagueiro do Vasco, porra. E o Tietchan foi o segundo volante responsável por ser o motorzinho. Um cara que não consegue chutar gol. Não consegue chutar gol. Não tem força pra chutar gol. E aí? O Ryan faz falta, Diniz? Concordo com você. Você tá certo, porra. A nível de resultado, acho que o Ryan, por exemplo, em 2, 3 bolinhas, ele poderia ter mudado os jogos pro Vasco e o Vasco teria vencido mais. Isso quer dizer que o Vasco tá jogando bem, Diniz? Não. Isso quer dizer que o Vasco tá evoluindo em relação ao trabalho que já vai fazer 9 meses, Diniz? Não tá, Diniz. Não tá. E olha que nesse meio todo, cara, talvez eu seja um dos poucos que tenha a paciência necessária pro que eu encaro como futebol, e futebol leva tempo, futebol leva trabalho, futebol leva adaptação. E consigo ainda olhar para o seu trabalho com algum tipo de... Opa, quem sabe? Agora, o torcedor, o jornalista, o analista que olha para o seu trabalho e acha que ele já está no túmulo, cara, ele tem razão de alguma maneira. Ele tem razão. E nada, e nada. Sobre a questão pessoal com jogadores, estou 100% de acordo com ele. Muito fácil você abrir o Google e colocar aí quantos e quantos e quantos jogadores já falaram bem do Fernando Diniz. Eu faria uma lista aqui de 15 nomes facilmente. São jogadores que são muito gratos ao Fernando Diniz. E que aquela maneira ali, falei no Geral com a Zé TV hoje, não é algo que me preocupa. A maneira dele de cobrar jogador não é algo que me preocupa. Não é 5 segundos com uma câmera ligada numa roda de conversa que vai fazer eu determinar qual é a relação desse treinador com os jogadores. Não é isso.
Não é isso. Meu problema com o Diniz não é esse. Muito pelo contrário. Existem muito mais exemplos que cresceram de fato com ele do que caíram de rendimento por conta dessas situações. Muito pelo contrário. Agora, eu não vou deixar de pontuar que o trabalho é ruim em 2026. Eu não vou deixar de pontuar que falta repertório, que é cansativo ver o Vasco. Que o Andrés Gomes terminou o jogo como lateral, o Minetti como atacante, o David. Mais uma vez o Vasco colocou 6 jogadores de ataque em campo e não consegue meter um gol no Madureira, porra. Dentro da própria casa. Aí que perspectiva que o torcedor vai ter do trabalho do Diniz? Eu entendo. Eu consigo entender, porra. Porque mesmo jogando com 80, 90% dos titulares, o Vasco não consegue ganhar do Madureira no Campeonato Carioca, porra. É ruim, não tem defesa. Não tem defesa. A gente pode olhar o macro, olhar para um ponto aqui, um ponto ali, perceber que talvez não melhore com o outro. Até porque, repito, não dá para tirar a responsabilidade de atleta. Agora, defender a ruindade do trabalho esse ano? Não tem como. Não tem como. Compreende?